Então, meus amados, a blusinha é essa daqui, uma blusinha básica, tá? Vou fazer com esse fofíssimo crepe de gatinhos, tá bom? Ó, a blusa, a frente é mais curtinha que as costas, tá? Vamos lá bem rapidinho. Já falei, vou deixar o link do vídeo com o molde básico, tá bom? Vamos copiar então aqui a nossa base. A nossa base é G. Vamos marcar aqui, ela vai ficar soltinha, então nós não vamos utilizar essa pence de cintura, tá? Ela vai ficar soltinha e nós vamos acrescentar 2 centímetros de folga de visibilidade, tá bom? Aí depois eu vou copiar somente a frente, daqui sairá frente e costas, tá bom? Blusinha é bem rápido, dá pra fazer, vender, tá? A minha vai lá pra Amazon. Então aqui, ó, eu vou fazer a manga já junto aqui no molde, tá? E depois ela terá um acabamento na manga. Vai ter abertura lateral também, vai ficar bem legal. Então aqui eu entrei 2 centímetros, tá? E desci 2,5. Aqui eu tô descendo 1 centímetro no meio e subindo 2 na lateral. O vídeo acabou ficando na edição, eu não consegui mostrar, mas eu prolonguei o ombro 22 centímetros, tá? Do decote até o final da manga são 22 centímetros. Aqui eu desci 4 centímetros, esquadro e prolongo a manga. Você pode fazer do comprimento que você quiser, tá? Aí eu vou usar a régua aqui só para mostrar essa utilidade também da régua curva. Que aqui não pode ficar esse quadrado, então nós vamos arredondar. Poderia fazer com a mão mesmo, mas é sempre bom utilizar a régua, né? Eu prefiro. Então, agora nós vamos, eu já marquei ali a descida da cava, foram 4 centímetros. Agora eu vou fechar aqui. Vou fechar, vou medir para eu ter a dimensão do acabamento da manga. Aqui embaixo será a abertura de 8 centímetros. Então, vou marcar aqui 8. Vou sair aqui 2 centímetros. Aí eu venho com esses quadros pequenininho. Eu vou marcar aqui assim, mas você aí esquadra bem certinho, tá? Bem que não tá torto, não. Aí eu tô riscando aqui a parte da frente, tá? Eu entenda. Eu montei a parte da frente, agora aqui eu tô marcando o comprimento da frente. E esse restante, o que sobra, é o comprimento das costas. Então aqui eu tô subindo 4 centímetros, no meio 3, na lateral 4. Agora eu vou carretilhar, colocar um papel embaixo, carretilhar para sair a parte das costas. Eu tô descendo 2 centímetros aqui no decote das costas, tá bom? E na verdade eu tenho que descer a partir daquele recuo que eu fiz ali de 2 centímetros, tá? Eu marquei errado ali, mas já fica registrado o acerto. Agora eu vou medir o comprimento aqui da manga para saber o valor que eu vou precisar utilizar para fazer o acabamento. Então aqui deu 19 centímetros e meio, então quer dizer que eu vou recortar um acabamento, uma tira de 39 centímetros. Você corta, eu vou fazer assim, vou cortar uma tira de 40 por 6, dobro ao meio, por 4, né? Dobro ao meio e o acabamento vai ficar com 3 centímetros. Agora aqui eu tô riscando o revel. Tô marcando 6 centímetros a partir do recuo, tá? Agora eu fiz certinho. Aqui é o revel. Eu gosto de marcar o revel no molde, porque depois eu faço a transferência e a curvatura fica certinha. Depois vocês, até finalizar, né? Fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo.
Deixe nos comentários se você está aprendendo, se você está gostando, o que falta no vídeo, quais as peças vocês gostariam de ver no canal. Então agora eu recortei a frente, recortei as costas, só deixei o ombro sem recortar, que eu vou fazer a subida do ombro aqui. Eu vou subir 2 centímetros no decote e 1 centímetro lá na manga, para que a peça se acomode direitinho assim no ombro, né? Que nós temos essa diferença de frente e costas. Tem gente que corta a costa igual a frente. Gente, isso não fica bom. Isso não é profissional. A blusa tem uma abertura de 16 centímetros aqui nas costas, tá? Mas eu não vou tratar disso agora, só no próximo vídeo. Marquei o revel aqui também de 6 centímetros. Certinho? Agora eu vou transferir o revel para o molde. O molde do revel. Desse jeito fica muito mais fácil. A gente não fica com papelada, até ficar riscando novamente. Não. A medida tá aqui, é só copiar. Aí o que eu faço? Eu deixo meio centímetro ali na frente. O revel vai ficar meio centímetro maior ali na frente. Uma questão de acomodação só. Para não repuxar. Não correr o risco do revel ficar puxando. Se isso já aconteceu com você, foi porque o revel ficou pequeno. O revel, eu gosto quando tem tecido suficiente, ele deve ser cortado no viés. Tá vendo? Então, eu afasto meio centímetro ali na borda do papel para o revel ficar com uma folgazinha e não ficar repuxando. Ali onde eu fiz o pontinho. Marco aqui também 6 centímetros. Com o tempo, vocês vão ver que essas coisas ficam muito fáceis para a gente fazer. Não esqueça de marcar onde é a dobra, onde é o ombro, porque isso daí, ó, a gente faz confusão e dá errado no final. Vou fazer o corte bem rápido aqui, só para vocês perceberem e para eu dar a dica do tecido estampado. Tomem cuidado quando vocês forem cortar tecido estampado, porque se for um tecido retilíneo, com a estampa retilínea, quer dizer, a estampa virada para a mesma direção, você precisa acomodar a estampa de acordo com o molde. Como essa estampa é de gatinhos e os gatinhos estão espalhados em todas as direções, eu posso cortar de qualquer jeito, tá bom? Então, ó, eu vou cortar aqui com 2 centímetros para barra. A tesoura tá enroscando, mas deu certo ali, cortei. Tô cortando bem rente aqui no decote. Vou cortar com 1 centímetro faz o pique aqui, tá? Vou cortar com 1 centímetro de folga de costura aqui no ombro. Olha, notem que eu deixei 1 centímetro de costura lá na manga também, para a costura do acabamento. 1 centímetro aqui. Tá vendo? Agora eu virei o molde, mas aquilo que eu falei, a estampa permite. Se vocês já costuraram estampa virada na direção incorreta, deixem aí nos comentários, contem suas histórias para mim. Finalizado o corte, não esqueçam de fazer o pique aqui no decote. Eu vou marcar aqui a abertura, que será de 16 centímetros. Eu não vou cortar, tá? Eu gosto de costurar, depois eu reviro com o revel mesmo, e depois eu vou mostrar como vai ficar. Certo?
Enquanto agora eu vou cortar aqui o revel. Ó, você posiciona o revel de forma que você aproveite, não tenha muito gasto do tecido. Eu tô cortando no viés aqui, o revel, porque dá uma elasticidade ao tecido e evita que fique puxando. Esse é um crepe italiano. Ele não tem nada de elasticidade. Um achado esse tecido, viu? Eu vou fazer mais 2 PM para colocar lá na Amazon. Enquanto eu arrumo a minha bagunça, vocês não esquecem de deixar o seu joinha. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que estão no começo, iniciando as costuras, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!